Bom, boa tarde. Hoje é o último dia de South by Southwest para mim, que sou iniciante nesse evento, minha primeira edição. Estou muito feliz, tive a ajuda de amigos incríveis. Estou aqui com o Marcel, estou aqui com o Renato Grau. Difícil de escrever qual é a transformação que a gente passa aqui. Isso talvez a gente saiba aí nos próximos meses. Mas eu quis muito gravar, pelo menos um toque aqui rápido com os meus dois amigos que formei aqui, porque além de uma super ajuda e quase uma mentoria private aqui que eu recebi, é impressionante como eles me agregaram em termos de conteúdo, de experiência e o quanto eles vêm contribuindo também para outras empresas e aí para todo esse ecossistema, não só de brasileiros, mas de tantas nacionalidades que estão aqui em Austin, buscando informação, buscando inovação, buscando aquele momento que vai transformar a vida, os negócios, né, nos quais estão inseridos. Mas enfim, eu vou deixar eles falarem porque eles têm muita coisa para agregar, então eu estou aqui com o Marcel Nobre. Ele é um empreendedor assim de mão cheia. Hoje ele tem a Beta Lab, que é uma organização que trabalha educação corporativa. Ele é professor, pesquisador, palestrante. Nas horas vagas ele mentora startups. O que mais, Marcel? Que é Eu tenho TDAH e um pouquinho de toque também. Mas isso é nada perceptível. E eu tô aqui com o Renato Grau, ele trabalha também há muitos aninhos, com inovação, com futurismo, com transformação digital, mentora alguns mentores. Então, olha, pessoal, aqui tem muita informação que vale ouro. O que eu queria começar com vocês, em primeiro, é o seguinte: como meu primeiro South By, ainda fiquei um pouco perdida procurando a curadoria perfeita, a palestra perfeita, e vocês me deram dicas tanto nos grupos como até pessoalmente, né, Marcelo? Como escolher e como, falando agora em termos de organização e de empresa, como é que a gente escolhe o tema para começar ou para inovar? O que eu tenho dito muito para os meus clientes não existe uma receita certa para cada um, né? E a mesma coisa eu senti aqui. Aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar fora de algo. Vocês me tranquilizaram muito ao longo desses dias, foram cansativos e tão cheios de informação. Queria muito que vocês falassem dessa tecnologia, dessa enxurrada de informações e como isso está impactando nos negócios que vocês vêm tratando e na vida de vocês também. Que legal, obrigado, Van, pelo convite. Eu acho que o que acontece aqui no South By é muito reflexo da era que a gente vive, que é a era da infoxicação, né? A gente está sendo intoxicado por uma quantidade de informações muito grande. Eu acho que as pessoas da minha idade, da nossa idade, somos de idades próximas, a gente viveu uma época de escassez de informação. Então você precisava ir atrás da informação. Então você precisava ir numa biblioteca para pesquisar a vida de Nabucodonosor, de pegar um mapa e botar um papel vegetal em cima. Quando a gente migrou para uma era da informação, a gente meio que se lambuzou nisso, né? E a gente passa agora para uma era que a informação já não é mais o diferencial. A gente passou pela era que ter informação é o diferencial. Hoje, talvez, o diferencial seja você saber fazer a curadoria. Você não entrar no FOMO, porque a gente não vive o FOMO só aqui, a gente vive o FOMO todo dia. A inteligência artificial, agora vamos todo mundo falar de inteligência artificial, agora é o metaverso, agora é a computação quântica, e tem o resultado de curto prazo, e é o trimestre, e a operação não está rodando. Então, eu acho que tanto aqui quanto, e eu levo esse exemplo na minha vida, o jogo agora é muito mais você saber fazer escolhas. E às vezes fazer escolhas é saber o que você quer, mas é saber o que você não quer também. Então é fundamental para o South by South você entender quais são seus objetivos aqui. As pessoas precisam entender que isso vai além de palestras e conteúdo. Eu venho aqui muito com interesse em palestra e conteúdo, mas o que a gente acabou de fazer aqui agora há pouco foi algo que a gente não vai conseguir ver isso em um lugar diferente daqui, né? Para quem não sabe, a gente fez uma entrevista agora com um grande speaker daqui. Então eu acho, até para não alongar muito minha resposta, é muito importante você definir seus objetivos. Dentro desses seus objetivos, você tem que contemplar uma parte da sua agenda para o teu negócio. Eu diria 70%, 80% no máximo. Dentro desses 70%, 80%, uns 70%, 80% de coisas que você quer aprofundar e uns 20%, 30% que aparentemente não é tão correlacionado, mas tem algum impacto transversal. E os outros 20%, 30% da tua agenda que não tem a ver com o seu negócio é para te ajudar a criar repertório que num primeiro momento pode parecer que não tem a ver com o seu negócio, mas de alguma forma vai te ajudar a criar um repertório, novas sinapses ali no teu cérebro que vai
contribuir para você fazer. E sem medo, porque se você for muito competente e não dormir, não fizer nada, você não vai conseguir acompanhar 1% do que tem aqui. Então, também ter essa flexibilidade de abrir mão de alguma coisa, sem o medo de tudo bem que eu perdi, faz parte, mas perdi em prol de uma conexão, perdi em prol de um papo que eu, do round table que eu participei aqui informalmente, eu acho que é fundamental. Então, para mim, é curadoria, criar claramente seus objetivos e saber abrir mão. Para mim, acho que são essas 3 coisas que eu acho que são fundamentais aqui ou no mundo dos negócios hoje em dia. E eu vou complementar o que o meu amigo Marcel muito bem colocou. Não que eu discorde em relação aos percentuais. Eu acho que os percentuais são ajustados de acordo com a jornada individual de cada um. E eu e o Marcel estávamos conversando muito a respeito disso, saiu uma reportagem no Valor Econômico, bastante crítica em relação ao South By, às pessoas que estão vindo, aos valores, e muito crítica mesmo. E foi um contraponto, um painel que eu fiz com amigos aqui antes de ontem, porque a gente já está ouvindo algumas impressões negativas, e a gente falou, vamos sentar, nós 5, e gente mais experiente, gente com o primeiro South By, vamos trocar aqui um pouco de impressões para colaborar. E o resultado nosso foi de olhar o copo meio cheio, que a gente tem como construir um caminho, uma jornada muito legal, e cada um vai colocar os percentuais aqui dentro da sua jornada. E não está errado se tiver alguém que 100% vem aqui para fazer networking, ou 100% para conteúdo, ou 100% se for a jornada e só para música, para festa, não está errado. Depende da sua jornada. Agora eu colocaria mais 2 palavrinhas ali. Uma, que a palavra em português é péssima, em inglês é mais bonito, que é serendipidade, serendipity, de você estar aberto a deixar coisas acontecerem, que coincidência não existe. Então existe a serendipidade. Então a gente não está aqui por acaso. Exato. Então é um serendipity. E isso a gente tem que estar muito aberto, e assim que a gente vem com o espírito aberto, ela acontece. E diretamente ligado, a segunda é flow. E eu falo, há anos que eu venho para cá, que eu venho no flow do grau, porque eu faço a minha jornada e eu deixo fluir. É o meu flow. O ano passado, o Marcel entrou em boa parte no meu flow, eu entrei no dele, a gente fez muita coisa junto. Esse ano nem tanto, agora estamos aqui de novo. E tudo bem, né? Agora, tem gente que não entendeu o significado da palavra flow, porque eu falei em alguns uploads, tal, tem que ligar o flow. O flow é como o Marcel colocou, tem que ter um planejamento. Depois que você fizer o seu planejamento, aí você se abre, deixa o flow e deixa a serendipidade acontecer. Porque o galera, sem programação, sem nada, começou a ir no flow. Ah, não, eu vou... Onde tem palestra? Onde você está indo? Ah, eu estou indo numa de computação quântica. Pô, mas eu trabalho com marketing. Então, tudo bem que você tem que ver coisas fora da caixa, mas será que não tem aplicação de marketing com computação quântica? Então, eu acho que são esses pontos aqui que talvez respondam a sua pergunta. E você sabe o que eu acho? Nossa, Renato, você colocou alguns pontos aqui que eu também adoro e quero abordar. Você falou desse artigo do Valor Econômico, e eu também, como boa otimista, eu vejo com bons olhos o número de brasileiros que pôde estar aqui. Eu conheci desde brasileiros que sim, investiram, puderam investir mais, tiveram essa oportunidade, que bom. As empresas também puderam patrocinar, fazer essas comitivas. Outros vieram do jeito que conseguiram, puxaram daqui, esticaram de lá, puderam estar aqui presentes, às vezes menos dias, né? Um número menor de dias, nem tão bem hospedados E isso não importou, isso não os impediu de buscar a inovação, de buscar informação aqui, de buscar esse networking, que aqui sim é privilegiado. Eu conversei com pessoas que talvez em São Paulo não conseguissem uma agenda de 5 minutos. Olha os futuristas que vocês estavam entrevistando aqui. E depois, pessoal, vale a pena conferir o documentário deles. Porque é incrível o que sai em meia hora de assunto e o quanto empresas mudam as suas rotas porque tiveram um insight tão precioso com aquilo.
ou que vocês puderam levar, ou que agora eu também posso levar. Então, como é bacana a gente ver essas novas rotas que se formam. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos a delegação do Brasil aqui. É uma das maiores. É a maior. É a maior? É depois do americano. Depois né? do americano. Fora dos Estados Unidos, Bacana. Mas eu acho que a questão aqui é a seguinte: o brasileiro é um povo muito criativo. A gente tem soluções para problemas complexos que, puxa, a nossa criatividade é valiosa no mundo inteiro. Então, como não estar tão bem representado aqui? Agora por quantidade de pessoas. Então, como não valorizar isso, né? A gente teve o exemplo da Casa São Paulo, que teve aqui. Puxa, tem muitas coisas que podem melhorar? Claro que sim. Mas que bacana poder trazer um pouco do que o Edu Lyra está fazendo com as comunidades. Ah, não foi a demonstração. Não importa, estava incrível. Quem esteve lá e pôde conferir o trabalho que ele está fazendo e que ele trouxe aqui e pôde trazer para outras partes do mundo, que às vezes só o digital não alcança. Acho que vocês comentaram, adoro a questão do flow, porque eu vim do mundo corporativo, aquela agenda toda controlada, então para mim poder entrar nesse flow foi incrível, mas assim, as pessoas que estão nesse flow, e eu pude encontrar muitos estrangeiros na Casa São Paulo, nesse flow abertos para ouvir o que o Brasil estava falando. Vamos pensar isso num dia a dia. Que horas, talvez, se eu tivesse um horário para escutar o projeto do Edu ou o projeto X que tivesse acontecendo. Então, eu dou muito valor para o que está sendo feito aqui, pelo que, sim, nós brasileiros estamos construindo. Acho que, puxa, para uma abertura de caminhos imensa que tem sido dada. Enfim, e acho que trazendo agora para a realidade das empresas que a gente trabalha no dia a dia, vocês comentaram com essas questões, porque para mim, de novo, né, o impacto foi grande, porque assim, são muitas decisões em segundos. É desde uma palestra que você vai, um networking que você escolhe, alguém que você precisa conhecer, esse documentário incrível para acompanhar. São tantas opções, inclusive almoçar, jantar. Né? Tá frio ou tá calor? Não sei o que é. É aquela barrinha de cereal? Isso. Não, ou iogurte de proteína que eu consegui ali no Whole Foods tem. Então, assim, são as escolhas desde quantas horas vou dormir para poder estar minimamente bem aqui, até o quanto vou me alimentar, para também, porque a máquina precisa continuar, ou então preciso dar só uma descansada agora, porque agora tem um happy hour e tem. Quer dizer, é uma maratona aí de dias e que, assim, parece que que a gente está super... E não é. São 6, 7 dias de intensidade. E esse flow, ele é impressionante. E, principalmente, treinar nossa mentalidade para não ficar tão... aquele desespero. Porque estou trazendo e reunindo isso tudo. Porque em muitas das palestras a gente pôde ouvir. A Amy Webb foi uma delas, que comentou quantos presidentes estão com medo, e eu falo os presidentes das organizações, eu estou falando das lideranças em geral. Nós, como cidadãos, a gente está preocupado. A gente teve acesso aí a tecnologias tão imersivas a ponto de captarem o que os nossos olhos estão procurando, o que a gente está sentindo. Então, isso não é mais fora da gente, isso é dentro da gente. Então, agora o desafio para nós é levar isso para o Brasil, e claro que o pessoal já tem essa informação, enfim, mas talvez levar isso de uma forma mais palatável, mais palatável para um dia a dia, democrática, mais democrática. O que vocês estão... Claro que essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que todo mundo quer saber. E o que vocês acham, assim, como próximos passos para as organizações? Para o líder não chegar naquele desespero, o que eu vou fazer agora? Sabe aquele what's next? Eu adoro esse termo. Tá, e agora? Qual é o próximo passo? Porque tudo é muito lindo, tudo é muito top. Mas, tá, vamos pôr no papel, vamos fazer acontecer? O que você acha, Marcelo? O que você comentaria de próximo passo? Eu acho que, assim, a gente está precisando, todos nós, independente de líderes, de um reskilling ou de um upskilling urgente. Cara, acho que a palestra do Andy Craft ontem, que tive a oportunidade de ver, ou depois vai ver pelo documentário, foi muito esclarecedor e tinha muitas coisas alinhadas com o que eu já acreditava, no que eu já falava, e outras coisas que me deram alguns insights interessantes. Eu acho que a gente tem uma tendência a gente gosta de inovação, mas é muito difícil o processo da inovação, né? O processo de desapegar, desaprender, é mais difícil do que de aprender.
é muito complexo. Eu vendo inovação dentro de treinamento corporativo. Todo mundo, que é maravilhoso. Na hora de assinar o cheque, é assim, não, o que eu preciso para amanhã? O que me dá resultado no final do mês, né? O que a gente está criando um projeto super inovador de inteligência artificial de aprendizagem adaptativa, que é um negócio que não tem no mundo, e aí você vai conversar com os caras, todo mundo adora, na hora de você assinar um contrato, ainda é a meta do mês que fala mais alto. Então, eu tenho uma preocupação muito grande entre um cenário que a gente está passando agora e o futuro, né? A gente não despluga do que está e vai para o futuro, powered by AI, amplificando. Eu acho legal isso, mas tem um processo de transição que ele passa por uma remodelagem do nosso mindset, do funcionamento nosso, das nossas habilidades. A gente, desde que a gente se conhece por gente, a gente é educado a responder perguntas, a não fazer perguntas, e agora a gente muda para o modelo mental de fazer perguntas, de ter um pensamento. Então a gente vai precisar reaprender, a gente vai ter que abrir mão de algumas habilidades, como a gente tem aberto. Então eu não sei mais usar quase ir para minha casa sem o Waze, e eu perdi essa habilidade. E está tudo bem, porque eu não vou precisar mais usá-la. Se eu estou digitando cada vez mais devagar, é uma habilidade que eu estou perdendo, porque talvez eu vá usar mais a voz. Então a gente vai ter que passar por um processo de desaprender algumas coisas importantes, que eram importantes no passado, para aprender algumas coisas que vão ser exigidas de nós no futuro. Então esse para mim é o segundo passo. E o terceiro passo é o impacto que a inteligência artificial já está tendo, poucas pessoas estão vendo, na nossa vida. Ela vai ser mais profunda do que o impacto que a internet teve na nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então não é uma questão de se, é uma questão de quando. E é uma questão de como. Então qualquer líder ou qualquer pessoa hoje, minimamente tem que conhecer, não precisa aprender a programar. Por exemplo, eu sou um cara que dou aula de inteligência artificial e eu nunca programei uma linha. Porque para mim o que me interessa na parte de inteligência artificial é como é que essa tecnologia vai impactar o trabalho. Como é que essa tecnologia vai impactar meu dia a dia? Como é que essa tecnologia vai impactar o meu negócio? Quais são as ferramentas disponíveis? E isso eu não preciso saber. Pois é, então eu acho que urgentemente os líderes precisam entender como que essa tecnologia específica, combinada com outras, obviamente, mas nesse momento essa tecnologia pode, não é que substituí-lo ou substituir os teus funcionários, mas como é que ela pode empoderar os teus profissionais? Quais são as habilidades, soft skills principalmente, que você precisa desenvolver nessa galera e empoderar essa turma para entregar um trabalho mais produtivo, um trabalho melhor. Porque se as pessoas continuarem agindo como robôs, é justamente por robôs que elas serão substituídas. Então essa é a visão que eu tenho de o líder, mais do que nunca, vai ser muito desafiado, porque ele aprendeu a ser líder de uma forma e agora ele vai precisar ser um outro tipo de líder. E eu não estou vendo gente preparando essa galera para isso, né? Então, muitos vão ficar para trás, muitos vão ficar obsoletos, e talvez os que tiverem essa iniciativa de entender isso que a gente está conversando aqui e buscar o autoaprendizado, o aprendizado autodirigido, talvez consiga achar uma luz no final dessa neblina que paira quando vem uma tecnologia muito disruptiva. Pô, puxando o que você falou, né? Alvin Toffler falou de aprender, desaprender e reaprender. Eu gosto muito desse conceito e com tanta informação que a gente tem, só nos resta realmente desaprender e reaprender, porque são novos caminhos que estão sendo abertos. A gente está falando de tantas tecnologias disruptivas. A gente está esse ano falando muito de inteligência artificial porque ela caiu no colo de todo mundo e ficou extremamente acessível. Mas aqui nas conversas que a gente teve com o Ian Beecroft e com o Neil Wiggin, eu perguntei a respeito, perguntei para o Ian, né? Ian, e a hora que a inteligência artificial rodar no computador quântico? Ele falou, é isso mesmo. Então vai acontecer. Vai para um outro nível e a gente vai ter que se adaptar. São coisas que a gente não pode pensar que elas não vão acontecer. Vão, e aí não é se vão, é quando vão acontecer. E aí falar para as lideranças das organizações, o primeiro grande passo é o mindset. Tem que ter um tuning aí do mindset com esse novo mundo que a gente está vivendo. Eu, como futurista, o Neil que estava falando aí, o futurismo não é bola de cristal, e sim é uma ciência que você ajuda a empresa a avaliar cenários de futuro, possíveis cenários, partindo do princípio que futuro não se espera, se constrói. Então nós temos a capacidade
de poder escolher os caminhos que a gente quer para a nossa organização, isso vale para os líderes, de maneira a você buscar aquele teu plano A do futuro que você quer construir, mas num cenário que você considere que vai ter impacto da inteligência artificial, da computação quântica, de tantas outras tecnologias que estão vindo por aí e vão disruptar os negócios. Ou a pessoa se conscientiza disso, ou a empresa não vai ter perenidade como tantas ficaram para trás. Existe, dentro das metodologias, além de futurismo, existe várias para o processo de transformação digital das empresas. Então, você faz um planejamento estratégico baseado em futurismo, mas também utilizando a transformação digital, que tem a inovação que você faz, você olha o ambiente da empresa como um todo, você faz um diagnóstico desde a base do que é a infraestrutura tecnológica, do hardware, do software, como estão estruturadas as bases de dados, né? Nas consultorias que eu presto, não adianta você chegar com uma solução de inteligência artificial se não tiver as estruturas de bases de dados bem organizadas. Esquece. Então vem a questão de inteligência artificial, eu estava aqui, um parceiro de negócio falou, não, eu estou com uma empresa aqui, teu negócio, eles querem implantar uma solução de inteligência artificial. Eu falei, qual é o perfil da empresa? O que eles têm de informação? Não, eu não tenho. Eu falei, então, a gente não sabe se é inteligência artificial que o cara precisa ou ele precisa no sistema de automação e marketing. Sinto muito, que a gente precisa entender o que essa empresa tem e aí este líder tem que incentivar a fazer um diagnóstico completo do ambiente, para aí você vai ver se essa empresa precisa de inteligência artificial ou precisa de uma coisa básica. A maior parte das empresas que eu encontro que querem navegar na espuma, não na onda, elas querem colocar tecnologia para jogar para a galera, que nem muita empresa ESG por aí que não tem nada de ESG e quer colocar um selo, não tem isso na essência. Então, para conseguir resultados, tem que ir na onda e não na espuma. É um processo longo, muitas vezes doloroso. A questão de ROI, que o Marcel falou, é sempre complicadíssimo, mas se não fizer alguns investimentos cujo ROI seja mais a médio ou longo prazo, elas não vão sobreviver com retorno só de curto prazo, porque vai acabar, esgota o ouro todo que tira da galinha. E eu acho que vocês falaram muito, né, da ambidestria, que é o que a gente chama da capacidade de manter o presente, né, e tomar essas decisões no presente, pensando no impacto de futuro da organização, e como o futuro está muito próximo, porque antes não estava tão próximo assim, né? A gente planejava para 10, 20 anos. Hoje não. O futuro são meses. Eu tenho uma empresa que... um cliente que mudou o planejamento estratégico. Vamos combinar, vamos. Puxa, e tem coisas que acontecem externas e que a gente não prevê, ecossistemas que entram e que concorrem, e que se não muda a rota ali com toda a rapidez que precisa, é isso que você falou, ela tem de assumir. Eu quero aproveitar essa tua fala, Renato, e falar de algo que eu vi muito aqui no South By, que até para mim é surpresa. Um evento essencialmente de tecnologia, inovação, disrupção, falar tanto da importância de se cuidar, claro, da mentalidade, mas da saúde mental. Claro, isso está muito interligado. Eu não imaginei que fosse encontrar tantos conteúdos assim. E aí, quando a gente está falando de marcas e de empresas, mas aí a gente vai para pessoas que agora também empreendem, têm as suas empresas e vai numa onda de uma creator economy que não para de crescer, que concorre hoje com mercados industriais que são gigantes. A gente pode falar de mercado de café, de indústria de metal, enfim. Tamanha é a grandeza desse mercado que surge no mundo inteiro. E aí a gente viu algumas celebridades, como a própria Selena Gomez, e algumas outras também comentaram. Eu vi umas outras 2 influenciadoras, com diretores da Meta, enfim. Quer dizer, a gente também caminha para esse cuidado, né? Eu queria que você comentasse o que você viu, o que você vem percebendo
também nesse movimento de, agora preciso ir para um mindfulness, preciso fazer isso. Então a gente precisa tanto, é a mesma coisa, eu preciso estar trabalhando e ao mesmo tempo eu preciso estar em casa com a minha família, ao mesmo tempo... Uma ginástica é isso, né? A gente está falando muito aqui das questões corporativas profissionais, mas somos todos pessoas. E a gente, mesmo nesse evento aqui, que é um evento bastante intenso, a gente precisa do nosso físico, da nossa cabeça, senão a gente não aguenta. Exato. Principalmente depois da pandemia, ficaram muito claras as questões de saúde mental. Para você, aqui mesmo, muitos aplicativos, não só aqui, mas aqui evidencia que tem muita gente, muitos aplicativos para cuidar disso. Eu tive a oportunidade de passar um bom tempo na experiência de XR. Aqui participei de 4 experiências. 2 delas foram bastante impactantes sob o ponto de vista, diria, psicológico, mental. Não de eu sair transformado, mas eu saí reflexivo. Uma delas era com um menininho que tinha amigo imaginário e você era amigo imaginário, você navegava com ele, você virava um ser alado, ficava batendo asas, a hora gamificação, e você vai vendo que aquilo no fundo vai mexendo com você. E uma outra era pintura da alma, soul painting, que você entrava num mundo virtual, que você olhava para o espelho, fazia um reflexo do seu corpo, a sua forma, e aí ia você movimentando, e ele movimentando, aquele você se enxergando ali, e aí ele dá um pincel com vários tipos de texturas e movimentos, fala, agora você vai fazer as pinturas que você quiser 360 graus. Aí depois agora você vai pintar o seu corpo. E você vai expressar no seu corpo com a tinta, com as texturas, o que você quiser. Agora você vai entrar no espelho. Entra no espelho e você vai pegar a posição do corpo que você estava ali, você vai pintar por dentro. E vai lá pintando, pintando. Agora você vai gravar, vai falar por que você pintou e escolheu essas cores. Faz o depoimento, não sei o que e tal. Aí você está satisfeito? Agora sai do espelho de novo e olha como ficou. Você vai ver em movimento. É isso mesmo que você queria? Quer mudar alguma coisa? Acabou a experiência e não acaba por aí. Agora olha ao seu redor. Todos esses outros corpos foram experiências de outras pessoas. Você olha cada uma pintura diferente da outra. Você vai tocar no alto-falante de cada uma delas e ouvir a experiência de cada uma delas. Assim. Aí, a primeira. Eu quis expressar que eu tenho medo de falar em público. Então, as cores que eu estou colocando aqui é como se eu colocasse isso para fora. A outra, um vermelho intenso, não sei o que, um preto. Está representando o meu luto porque perdi meu pai, não sei o que, tal. A outra, eu tenho uma doença crônica, tenho muitas dores, não sei o que, e esse fluxo representa onde está doendo. Aí você vai falando, caramba, né? Aí você sai de lá super reflexivo. Então, isso a gente está falando de tecnologia aplicada. A gente falou de vários aplicativos hoje que servem para isso, mas voltando à questão principal, até a tecnologia pode ser aplicada pró-saúde mental, assim como ela pode, como tudo, ser aplicado se você tem os vícios e tudo isso, mas a gente precisa lembrar aquelas... meu pai falava muito, mente sana em corpore sano, né? Mente sã em corpo saudável, né? Eu adoro fazer esporte, todo dia eu faço, menos aqui. Aqui tem um minuto de perdão. Tem isso. Nossa, mas eu andei bastante. Eu ia falar, quero ver os bastante. minutos de passos, E né? o braço, né? Playmobil. Isso. Então, mas você precisa estar com o corpo, você precisa estar com a mente, para a gente exercitar tudo isso que está se falando, senão nada disso se sustenta. É isso aí. Pessoal, para finalizar, algum recado assim de pós South by? Eu acho que eu vou falar, Vanessa, de um assunto que acho que é bem legal para você que trabalha com marketing. 2 coisas, né? Como as marcas se comportaram em ativações aqui no South by, né? É um ambiente muito fértil para você fazer diversos tipos de ativação. Tem que tomar cuidado, porque não adianta você querer ser inovador
no branding e não ser inovador na raiz, né? E a gente viu grandes marcas, Sim. patrocinadoras principais do evento com mais nada aqui, né? Então, trabalhando ali um topo de funil, então, eu acho que assim, você tem uma oportunidade muito grande de chamar, aqui tem umas pessoas que se interessam pelos assuntos, né? O South by não é só um festival de inovação, é um festival cultural para falar do futuro da humanidade. Então, teve uma trilha gigantesca de mental health, teve uma trilha gigantesca de psicodélico, que para mim vai ser o futuro. Ligado com o mental health. Que você Presente tá barra futuro, a gente vai resolver, eu não tenho a menor dúvida disso, que a gente, a hora que descobrir, se tirar todos os preconceitos e tudo mais, a gente vai descobrir muito fácil que talvez esse seja o caminho para as principais doenças mentais. Mas, e tem uma trilha muito grande de marca. Então você tem aqui um encontro de mix de pessoas muito distintas, mas que tem um perfil de interesse muito parecido. Então, é uma oportunidade para empresas que têm esse perfil, se interessam em conectar com esse perfil. Então teve empresas, por exemplo, na minha opinião, a Netflix fez isso muito bem. A Paramount fez legal. Né? Então tem as empresas que vieram para cá para trabalhar no portfólio e só querem estampar uma logo ali. E eu acho, é uma estratégia, eu respeito, mas acho subaproveitado. Tem as empresas que, não, eu tenho que estar lá com espaço físico, e aí veio para o espaço físico e botou um brinde, uma bebida, uma comida para atrair as pessoas. E teve empresa que realmente veio com uma perspectiva diferente de gerar um impacto e que aquilo, eu publiquei, por exemplo, a Netflix, eu vou falar só, divulgar a marca que foi boa. A Netflix fez uma ativação das mais simples que eu já vi e as mais impactantes. Então, eu fui em várias ativações de marcas, para mim foi a melhor, era uma esquina, que eles jogavam uma fumaça, estava saindo fumaça no ar, e tinha um painel, que era esses painéis de 3D, e começava um cronômetro de 10 minutos. Eu cheguei e estava 4 minutos. Engraçado, porque você está passando, foi na Congress com a sexta, é um baita cruzamento, provavelmente aquele espaço era vazio, era um estacionamento, eles alugaram aquele espaço e colocaram isso, era tão simples quanto isso. Eles não querem construir, botar staff, nada disso. E você está andando, você vê uma fumaça, um som alto, né? E o negócio, um cronômetro contando, de repente começou a parar pai, filho, criança, idoso, chamou a atenção de uma forma para aquilo, de repente faltava 10 segundos, parecia a contagem regressiva de Réveillon, todo mundo, 10, 9, 8, eu comecei a ficar ansioso, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Começa! E de repente foi um trailer em 3D, gigante assim, com cheio de fumaça, de uma nova série da Netflix. Eu fico até arrepiado de falar, porque foi uma conexão emocional tão grande, de expectativa e tudo mais, que eu fiquei curioso para assistir aquilo. E eu jamais sou impactado por esse tipo. Então, assim, eu acho que as marcas precisam entender que, primeiro, quando você conecta um sistema, um ecossistema de inovação, de cultura, de música, de cinema, você precisa entender que ser mais do mesmo, ter uma casa aqui, servir brinde e tal, é só mais um. Eu não compartilho isso nas minhas redes sociais. Agora, isso do Netflix eu fiz questão de compartilhar. Porque eu acho que eu quero mostrar para os outros. Então, eu acho que está muito mais relacionado à criatividade do que a budget. Eu acho que foi uma das ativações mais baratas e a mais impactante que eu vi aqui. Então, eu acho que se eu puder deixar o último recado, que a gente está falando de South by South, mas eu acho que para as marcas, como é que você se torna criativo no mundo mais sensitivo, sensorial, experiencial, no mundo com realidade virtual, spatial computing, que a gente vê muita coisa aqui. Eu e o Renato fomos hoje de manhã num workshop de como programar um robô humanoide. A gente está indo para isso, não é sobre que tipo de experiência as marcas querem criar para fixarem o conteúdo na mente dos consumidores ao ponto deles se tornarem disseminadores daquele conteúdo e aí viralizar. Acho que para mim ficou muito claro isso, não se trata de budget ou de marca, se trata de criatividade. Pois é, Marcelo, você sabe que eu percebi a mesma coisa, né? Eu vi grandes marcas aqui que tinham bons espaços, que podiam ter aproveitado muito mais, né? Tanto sua expertise quanto seu storytelling de marca mesmo. Eu acabei indo naquela experiência da Honda, né? Que até você tinha sugerido, no fim deu tempo. Esse é um exemplo que eu também gosto de falar, porque foi tão bacana, e de realidade virtual e realidade aumentada, mas realmente real, a ponto de eu estar na cadeira, com medo de cair, e sabendo como funciona, né? Toda aquela programação, enfim, eu já trabalhei com isso. Em 2014 eu tinha lançado um aplicativo que tinha realidade aumentada. Também no ano passado e no retrasado estudei bastante sobre o tema,
pelas questões dos metaversos, enfim. Mas quando eu me vi ali na cadeira, experimentando aquilo, sabe, com a mente no flow, como a gente comentou, quando eu deixei o flow, eu falei, meu Deus, como isso realmente mexe com a gente. E é algo que a Honda, que é uma marca que a gente também tem como referência de tecnologia e tudo mais, mas que em algum momento também, até pela questão dessa mudança que já vem há muitos anos acontecendo com os carros e tudo mais, com a própria entrada da Tesla e disruptando todo o mercado aí alto. Então, eu falei, puxa vida, algo que foi tão simples, uma experiência de realidade. Porque para essas empresas, sim, é simples, isso é o dia a dia deles. Não estou falando de uma empresa que não trabalha com isso, mas isso é o dia a dia deles. Então, aquilo também relativamente simples, suficiente para ser inesquecível, porque não foi só eu que saí daquele jeito, tantas pessoas, vocês, né, também ficaram impactados, mas, enfim, senti falta, sim, de em algumas ativações a marca deixar ali qual é o seu propósito, por que ela está ali e por que ela realmente faz diferença nesse ecossistema todo que ela está inserida. E aí, deixo para você, o que você coloca aí de final, Renato, para a gente refletir, o que você acha que vale como mensagem? Boa, só uma menção, já que você falou das marcas, né? Realmente, o stand da Honda, bem pequenininho ali, mas deixou uma mensagem de inovação. Nós estamos na cidade da Tesla. Exato. Cadê a Tesla? Olha, verdade. Cadê a Tesla? A minha expectativa era de ver um espaço aqui da Tesla para a gente experimentar tantas coisas disruptivas que eles vêm e não. E olha, na frente do Marriott, um dia desse estava um Cybertruck parado. Sim. Chamando super atenção, todo mundo tirando Exato. foto. Todo Imagina mundo, eu você tirei sentar. foto, eu postei nas redes, um monte de gente comentando. Minha filha falou, papai, olha, mas é de verdade mesmo? Eu falei, é de verdade. Um carro estacionado de alguém, só isso. É isso aí. E olha só, poxa, O buzz que gerou, né? Elon Musk, pô, ô Elon, Cadê, né? contrata o CMO as a Service aqui que ela resolve isso rapidinho para você, tá bom? E deixando última mensagem aqui, galera, venham para o South by Southwest 2025 com coração e mente abertos. Se planejem, é uma experiência incrível, inenarrável. Um dos pontos que a gente sabe de alguns amigos que vieram, que às vezes a gente gera uma expectativa tão grande que as pessoas se frustram um pouquinho. Mas precisa setar dentro da sua construção de jornada pessoal. É um negócio maravilhoso, não tem igual, você pode aproveitar várias experiências, conhecer muitas pessoas e estão acabando as trilhas mais profissionais dentro dos nossas vidas aqui e está começando música, que você ainda migra para um outro mundo com outra diversidade e curte demais. Então fica aqui o meu recado, venham, sigam a gente nas nossas redes, a gente está produzindo muito conteúdo, eu já produzi vários, Renato Grau, me sigam, Trends News, o Marcel teve uma ideia sensacional de fazer um documentário, eu como futurista estou apostando que é um dos vencedores da área de cinema, aqui categoria do documentário South by Southwest 2025. Exato. Venham vê-lo no Red Carpet da Paramount, ok? Isso aí, boa, O início boa. da carreira de um diretor de cinema começa assim. É isso. Pessoal, e eu vou deixar nas legendas todas, as redes sociais e todo mundo para seguir. Tanto o Renato quanto o Marcel, eles têm um conteúdo de ouro. Todo mundo reclama, puxa, mas né, não tem tanto conteúdo. Esses dois valem ouro. Acho vale seguir. Amigos, obrigada por tanta informação, pelas Valeu, dicas. Van. Incrível estar aqui com vocês. Serendipidade. Serendipidade. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Gente, desculpa. Meu... Ela me olhou e eu Marcelo, um negócio. vou deixar dissolver. Eu não vou mais mastigar, vai ficar dissolvendo. Ainda bem que não é farofa. Calma.
Aqui é a Vanessa, a menina está feliz. Quando você vê que a pessoa está feliz, isso é felicidade. Estava falando, mensando, incorporando, já o negócio Ixi, já vai tá. começar a missa. Oi. Gente, obrigada, viu? No fim, Prazerzão.